E uma outra informação positiva, o comércio atacadista começou a dar os primeiros sinais de recuperação. Repórter Anderson Costa. Comércio atacadista fecha quase 800 vagas no primeiro trimestre deste ano no estado de São Paulo. Segundo a FEComércio, o resultado é positivo, já que no mesmo período de 2016 foram eliminados quase 4.200 postos de trabalho. O levantamento revela que os estabelecimentos de produtos farmacêuticos e de higiene pessoal foram os que tiveram melhor desempenho até agora. Já o comércio atacadista de máquinas de uso comercial e industrial terminou março com um saldo negativo de 200 demissões. O assessor econômico da FEComércio, Jaime Vasconcelos, ressalta que os sinais positivos que começam a ser observados no varejo refletem no atacado. Se você tem níveis de vendas mais estáveis no varejo, se você tem um estabelecimento voltando a vender um pouquinho mais, ele faz mais pedidos ao atacado. O atacado tem que inicialmente voltar ou pelo menos parar de desligar trabalhadores, até que porque precisa de um número mínimo para subsistir o estabelecimento atacadista. Ou seja, uma recuperação mesmo que tímida, mesmo que ainda muito recente do varejo em termos de vendas, tem garantido pelo menos um nível de estabilidade no atacado. É um bom sinal. Nós esperamos daqui para frente, com inflação mais baixa, juros mais baixos, que o consumo das famílias volte a ser inflado, as dívidas sejam pagas, a reação das vendas, mesmo que de forma tímida, seja consolidada pelo menos até o final do ano com uma inflação mais baixa e com juros mais baixos, para que a cadeia varejo atacado volte a crescer conjuntamente. De acordo com a entidade, em março, quem mais criou empregos no comércio atacadista foi a capital e o pior resultado foi registrado em Osasco. O Denise, são informações positivas. Será que a curva já está subindo? Um pouco, né? A gente vê que tem dados positivos, sem dúvida alguma, até o IBCBR sinalizou isso. Se o PIB confirmar, a gente vai ter deixado para trás a recessão, né, em termos estatísticos, mas a gente vê muita vacilação. Mesmo nessa reação das vendas do comércio no Dia das Mães, houve um crescimento mais do pagamento à vista, você percebe o consumidor ainda muito cauteloso, tem a questão de juros muito altos, então aos poucos você vai ter uma recuperação, mesmo em relação aos dados do atacadista, aí você vê que ainda ocorrem demissões, só que com menos intensidade. E é isso que deve acontecer quando você vê o tombo muito forte que a economia levou por 2 anos consecutivos. A recuperação se dá aos poucos e não de uma forma muito contínua. Então você tem dados positivos, dados negativos. Agora o governo está preocupado com esse gradualismo. Ele está pensando em medidas, como já aconteceu com a liberação do dinheiro do Fundo de Garantia, das contas inativas. Agora vai ter correção do Bolsa Família e o governo estuda aquela possibilidade de correção da tabela do imposto de renda também, não é, Tiago? Que seria uma forma de reduzir a carga de impostos sobre os salários agora. Não pegou a declaração que foi feita, entregue agora para a Receita Federal, mas seria a carga de impostos sobre os salários. Mas é difícil, traz né, alguma Denise? Folga, né? Mas o problema é que o governo tem de fazer o ajuste fiscal, ele precisa de mais arrecadação, Claro. mas tem essa outra preocupação também, Tiago, porque se a economia não cresce, ela não gera impostos. Consequentemente, o governo não sai dessa dificuldade toda até de cumprir a meta fiscal. Agora, a grande oportunidade que eles têm agora, que o governo tem para estimular a economia, é derrubar mais os juros. A inflação está caindo, a queda é muito forte, já se prevê para este ano uma inflação abaixo de 4%, e o mercado financeiro, de modo geral, que é sempre cauteloso nessa questão de juros, já começa a considerar a possibilidade de a taxa básica cair até 7,5%. E seria o mais acertado. Há esse espaço, inflação bem comportada e os juros fazem muita diferença sobre o andamento da economia, renegociação de dívidas, estímulo ao consumo. Então vamos ver o que o Banco Central fará no final deste mês, se haverá essa esperada intensificação do corte dos juros.